Somos começo. Somos atitude. Somos mudança. Somos propósito. Somos as vozes de muitas almas. Somos vozes de impacto. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes de Impacto. Nós somos um podcast de responsabilidade social com episódios todas as quartas-feiras, 12:00, pelo YouTube e Spotify. E antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, comenta também o que tá esperando desse episódio, se inscreve no canal e se estiver escutando a gente pelo Spotify, segue a gente lá também para não perder nenhum episódio, porque toda semana a gente traz vozes de impacto incríveis aqui para você. Exatamente. E hoje a gente tem um convidado muito incrível aqui conosco, uma voz de impacto que a gente quer te apresentar. Sim, aqui conosco hoje está o William, mas eu acho que ele gosta de ser chamado de Will. Consultor em desenvolvimento de software para internet e atua no mercado há 18 anos. Já trabalhou em empresas como Varida Web, Natela Soluções Web, Jornal do Estado de São Paulo, o Estadão, e hoje está à frente da Digital WN, trazendo soluções em tecnologia e inteligência artificial para o Brasil inteiro. Então, tema quentíssimo, né? Sim. Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Como eu já falei, é um tema super em alta, super na atualidade. Super delicado. Super delicado, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui fazer uma construção incrível sobre o tema. Então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigado, Vivi. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá? Eu espero poder trazer um pouco mais de conhecimento sobre inteligência artificial e tecnologia no mundo da ESG e em tudo mais. Ah, incrível. Vocês já puderam perceber que o papo de hoje vai ser bom, hein? Então, curte aí e vamos... Se você já é um ouvinte aqui do Voz de Impacto, você já sabe como é que funciona. E se é a primeira vez que você está nos ouvindo, vou te contar como é que é. A gente sempre tem aqui uma pergunta polêmica que a gente conversa com vocês aqui logo no início, mas essa pergunta não vai ser respondida pelo nosso convidado, vai ser respondida por você aqui nos nossos comentários, tá? Então, a pergunta de hoje é: a tecnologia é realmente uma força motriz eficaz para promover a responsabilidade social corporativa, ou a dependência excessiva de soluções tecnológicas pode desviar o foco de ações práticas e reais para resolver os problemas sociais e ambientais? E aí, o que você acha? Essa pergunta vai dar pano pra manga. Eu tô ansiosa pro nosso papo de hoje, porque vai ser muito legal falar sobre isso. Exatamente. E a diversidade de respostas que essa pergunta pode obter é que mais curioso a gente fica, entendeu? Exato. Isso é muito legal. Porque assim, a gente sempre traz a pergunta e não tem certo ou errado, né? A questão é que a gente realmente traga aqui pro pessoal pensar sobre e a partir disso cada um tira as suas próprias Eu acho que não conclusões. saem respostas, saem questionamentos. Isso é o mais interessante pra gente poder agregar conhecimento em tudo na área. Sim. E para começar o papo de hoje, né, falando sobre a tecnologia, a gente queria saber de ti, né, qual é a tua opinião, como tu vê que a tecnologia se tornou um dos maiores produtos rentáveis da atualidade? Eu acho que pelo fato dela poder ser escalável a qualquer nível, a gente pode trazer a tecnologia para qualquer nível dentro da empresa. A gente pode falar sobre operacional, gerência, presidência, não importa. Acho que a forma como ela pode escalar dentro de uma empresa, eu acho que é isso que torna ela tão visada hoje em dia. E eu não digo visada só por, ela é ambiciosa, ou ela traz ambição. Não, ela traz lucros, ela traz desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que é muito forte de vocês, certo? E também ela traz um desenvolvimento corporativo e social. Então, quando uma empresa ela trabalha esse lado tecnológico, quando ela se envolve mais com tecnologia, ela dá mais opções para as pessoas também. Então, não é só a gente aderir à tecnologia dentro das empresas, mas também é fornecer uma convivência melhor com a comunidade, entendeu? Eu acho que quando as pessoas começarem a perceber isso mais, elas vão ver que o custo da tecnologia não é um custo, é um investimento. E isso é o mais importante a ser debatido. Poupa tempo, né? Otimiza processos. Então, acho que ainda a tecnologia ela se renova, se reinventa o tempo inteiro de uma forma muito rápida. E eu acho que isso é o que mais assusta, porque os pulos estão sendo cada vez num espaço de tempo menor. Mas a gente tem que aceitar que a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, e acho que cabe de nós essa iniciativa de realmente usar ela a nosso favor, né? Isso que você acabou de falar é o que eu quero comentar, talvez debater o podcast inteiro, porque a gente tem muita coisa a discutir sobre, a tecnologia está aqui, Gente, a tecnologia esteve o tempo todo com a gente. Entendeu? Desde a era da Revolução Industrial, já houve um certo tipo de tecnologia. A gente não está falando de tecnologia computacional. A gente está falando de tecnologia e engenharia, por exemplo.
E a gente não... Toda vez que chegou uma nova, seja tecnologia, seja engenharia, seja novo conhecimento, as pessoas sempre veem como um inimigo, entendeu? Quando chegou a questão da industrialização, por exemplo, a tecnologia na industrialização, as pessoas começaram a pensar, nossa, vou perder meus empregos. Gente, não é assim. A gente está vagando os empregos para poder abrir outros vários empregos. Então, se você não souber acompanhar, uma hora ou outra você morre no mercado de trabalho. É como se a tecnologia ela viesse como um grande suporte e é aquela coisa, o desconhecido nos causa medo. Então, como a gente ainda não conhece essa nova tecnologia, qual a efetividade dela, nos traz esse anseio, mas eu acho que é interessante lembrar que a tecnologia está aqui para nos favorecer, ou seja, ela vem ocupando um espaço um pouco mais prático, operacional, e aí os empregos que surgem são os mais intelectuais, porque na verdade, para fazer novas tecnologias precisa de pessoas, né? De conhecimento. Sim, mas não só surgem novos produtos ou projeções intelectuais, como você disse ali, mão de obra intelectual, não é só isso. Vai precisar da mão de obra operacional também. Claro. Porque a pessoa precisa, vamos supor assim, os robôs que entram hoje dentro das fábricas, tirou o trabalho de 2 pessoas que estavam fazendo essa operação manual. Mas ela pode empregar mais 3 pessoas. Uma que está desenvolvendo software, outra que está dando a manutenção dela física e outra que está fazendo a controladoria. Entendeu? Então, a gente não enxerga as pessoas, querendo ou não, a gente acaba enxergando a curto prazo, mas as pessoas acabam não enxergando a curto prazo e nem a longo prazo. Sim. Entendeu? Então, esse é um caso muito interessante para ser debatido. O quão a tecnologia pode impactar, que ela já impacta, e quanto você está aberto para ela impactar dentro da sua empresa. Isso que é o mais importante de se debater também. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de dados, né? Acho que é um ponto muito importante, central, quando a gente fala de tecnologia. E já vi várias notícias por aí de que com o crescimento da inteligência artificial, com o crescimento de arquivos na nuvem, precisam espaços físicos para guardar todas essas informações. Eu acredito que esses espaços também empreguem pessoas, né? Sim. Empregam pessoas e assim, a gente pensa, quando sai bastante notícia sobre isso, um dado mais técnico esses espaços físicos se chamam data centers, tá? E esses espaços geralmente consomem muita energia, precisam de muita refrigeração e tudo mais. Aí as pessoas pensam, mas olha o impacto ambiental dessa companhia, a Microsoft tem isso, o Google tem isso, outras empresas grandes têm isso, entendeu? E, impacto ambiental. Gente, essa empresa está causando um impacto ambiental mínimo, porque ela tem um programa absurdo de ESG dentro para causar o mínimo de impacto possível. Por quê? Porque isso gera mais lucro para ela, menos custo, e ela consegue fornecer um serviço que outras milhões, eu não estou falando nem de milhares, outras milhões de empresas vão economizar em custos e principalmente em danos ambientais. Então, o que a gente está falando de espaços físicos para armazenar informação, ela também está ajudando outras empresas a poder conseguir melhorar a sua estação, o seu lado verde do negócio. É aquilo que a gente fala, né? Existem formas de mitigar o dano que a gente causa e para além de zerar esse dano, de que forma a gente consegue regenerar, né? Então tem vários cases de várias empresas ali que por mais que precisam de alguma forma emitir algo aí um pouco mais voltado pro ambiental, eles conseguem regenerar de alguma outra forma. E buscando já um pouco esse teu gancho que tu trouxe do impacto que tem a tecnologia, o que tu vê nessa responsabilidade que a tecnologia pode carregar consigo quando a gente está falando sobre o social. Porque como a Amanda falou também, tecnologia tem muito a ver com dados. Então, como a gente consegue olhar para a tecnologia, trazendo para essa realidade de responsabilidade social, se isso tem algum tipo de impacto nos consumidores, nos stakeholders da empresa que usa essas tecnologias? A tecnologia em si, ela pode promover ou prover o impacto necessário que um ser humano precisa ter ou ele exige ter. Ela sozinha não faz nada. Nem mesmo a inteligência artificial, sozinha ela não faz nada. Tudo depende da capacitação de gestores que estão à frente dela. O que a tecnologia vai fazer é facilitar o meio que o gestor precisa ou quer executar a ação. E sim, ela pode possibilitar, o que pouca gente sabe, mais acessibilidade de dados, que a área de dados hoje em dia ela é muito ampla em grandes empresas. As médias empresas estão começando a adotar isso, porque a questão de gerir dados é fácil. Agora a questão é gerir dados com inteligência. Gerir dados com aquele business intelligence que você precisa. Eu tenho um monte de dados aqui. O que eu vou fazer com esses dados? Como eu vou trabalhar esses dados? Claro, tudo trabalhando dentro da LGPD hoje em dia no Brasil. Mas o que eu posso fazer com isso? Entendeu? Quando a gente trabalha com coleta de dados, que a gente trabalha com inteligência e tecnologia de coleta de dados, o que eu vou fazer com isso? Qual o impacto que eu posso ter na minha empresa? E qual o impacto que eu posso gerir
ou utilizar ou usufruir isso para dentro da sociedade. Porque, querendo ou não, uma pequena, média empresa, ela trabalha com trabalhos locais, trabalhadores locais. Então, o impacto que ela tem sobre a rua, não só a rua dela, mas sobre o bairro dela, a região dela, é muito grande. Você pode pegar qualquer pequena, média empresa aqui de Blumenau, ou região do Vale do Itajaí, ou qualquer outra região, São Paulo, Grande São Paulo. Se for uma média empresa, ela trabalha com a questão regional. Então, o quão ela é influente, quando a pessoa é de, vamos supor, pega não um camponês, mas pega alguém que trabalha numa cidade pequena, mas o quanto uma empresa grande ela não influi na cabeça dela que, é importante trabalhar aqui. Por que é importante? Porque alguém trabalhou anos lá? Não. Porque essa empresa ajuda a economia, essa empresa fornece dados pra gente de que ela traz emprego, tem benefícios, ela mostra pra comunidade que ela faz ações sociais, ela consegue mostrar transparência na internet. Então, acho que a coleta de dados, quando bem trabalhada, unido à tecnologia e inteligência, ela consegue trazer mais informações sociais para tanto até ONGs que são muito... Às vezes, quantas vezes eu já trabalhei com... Eu trabalhei com bem poucas ONGs, mas assim, o que eles mais me questionam é a falta de transparência das empresas para poder trabalhar em ações sociais e a falta de comunicação que elas têm quando elas não têm dados para trabalhar. A gente tem bastante cases assim com ONGs especialmente, e a gente vê do lado delas também o fato de elas não terem os dados, né, porque geralmente estão ali consumidos na rotina de correr atrás do próprio rabo para sobreviver, para manter aquilo ali girando. Elas não têm uma mínima gestão do que elas estão fazendo, do impacto que elas estão realizando. Então, para abrir essa conversa com as empresas é muito difícil para elas também, justamente por não ter informação, né? Eu acho que a questão das empresas, assim, aderir à tecnologia é muito familiar ou pessoal. Então, às vezes, quando tu trabalha com empresas pequenas, até às vezes algumas em médio porte, trabalhar com tecnologia, a pessoa fica, vou ter gasto com isso, vou ter custo com isso. Não acho que isso é viável para mim. A pessoa não consegue nem parar para analisar o que pode explanar de negócio que podem se abrir. Não estou nem falando de tempo, porque tecnologia economiza tempo. A gente sabe disso. Não precisa vender um produto e dizer, você vai ganhar tempo. Não precisa mais disso, porque a pessoa sabe. Tu precisa vender o teu valor agregado do porquê que essa tecnologia vai ser boa. Eu sei que eu vou ganhar meu tempo, mas eu não quero só ganhar tempo. O que eu preciso para isso? Gente, vai ter gestão de custo melhor, vai ter gestão operacional melhor, vai ter comunicação social melhor, entendeu? Vai ter uma gestão de recursos humanos melhor. Tudo envolve a tecnologia, mas tudo tem um custo. E as pessoas às vezes se fecham para o que a tecnologia pode prover por causa do custo. Tanto que é por isso que agora, graças a Deus, hoje em dia muito se trabalha com tecnologias ótimas e gratuitas. A gente pode usar exemplos do Google, a Microsoft nem tanto, ela é mais fechada. Google, o próprio ChatGPT com inteligência artificial, tá vindo outras ferramentas com chats inteligentes, entendeu? Graças a Deus, essa tecnologia está se tornando viável através do financeiro gratuito. Porque senão, a gente viveria num assombro de, não vou pagar uma ferramenta que eu tenho uma pessoa aqui que pode fazer isso para mim. Aí a pessoa pode estar desesperada querendo aquela ferramenta, porque vai agilizar tanto o trabalho dela que ela pode prover mais recursos para a empresa. Provendo mais recursos, você torna todo um ambiente de trabalho muito mais agradável de se trabalhar. Sim, mais produtivo também, né? A gente está falando sobre tempo, né? Tempo é dinheiro, sim, vamos lá. Sim. Então, se você está fazendo a vida do seu colaborador ser mais produtiva, cada vez ele conseguir produzir mais em menos tempo e com mais qualidade, com mais acesso a essa informação, porque hoje em dia a informação ela consegue transformar algo grandioso, né? Então, como a gente consegue utilizar isso de uma forma também para trazer mais transparência? Porque às vezes, quando a gente está falando sobre tecnologia, o como ela pode trazer essa necessidade que cada vez é mais importante. Quando a gente fala de ESG, o G ali de governança, ele traz muito essa necessidade da transparência daquilo que a empresa está fazendo. E como a tecnologia ela consegue vir e agregar dentro do trabalho do nosso colaborador e também facilitar essa transparência que cada dia é tão mais necessária, né? Sim, isso com certeza. E é uma questão, isso é um pouco delicado, a gente trabalhar com questão de colaborador e a gestão, alta gestão, né? Vamos dizer, alta gestão em si, porque a tecnologia às vezes ela pode tanto unir uma empresa, mas como também ela pode romper, entendeu? Então, assim, a gerência inteligente da tecnologia dentro da empresa é necessária. Tem algumas empresas da região que eu conheço que tipo, ela não tem uma inteligência, ela não tem um TI, ela não tem uma supervisão de tecnologia, é simplesmente o que o dono aprovar e pronto. E assim, a empresa está crescendo, ótimo, mas qual é o impacto que ela tem ao redor? Qual é o impacto que ela tem com a sociedade? Qual é o impacto que ela tem com os colaboradores? Qual é a acessibilidade que ela traz para esses colaboradores?
e qual é a acessibilidade que ela traz de transparência com a comunidade. Entendeu? Isso, eu até li um dados que era bem interessante, eu não consigo lembrar o nome, mas talvez é considerada uma das maiores empresas de cursos de economia do mundo. Ela fica na Inglaterra. E ela fez uma pesquisa na Fortune 500, acho que é, da Forbes, onde ela lista as 500 empresas mais ricas do mundo, né, de maior valor. E ela listou que dessa lista, 40% vão desaparecer em alguns anos. E eu fiquei assustado. E eu fui atrás, porque eu só vi assim por cima e eu gosto de... Pô, será que isso é verdade? A gente tá falando de 500 empresas mais ricas, com maior fortuna, de ativos, né, no mundo. Como assim 40% vão desaparecer? E a resposta foi que, tipo, elas não estão sujeitas à adaptabilidade. E por isso é que, assim, a curto prazo elas vão fluir, mas a longo prazo elas vão desaparecer. E assim, eu parei para pensar e fui atrás dessa matéria, eu li com clareza. Quando a gente começa a entender os motivos exatos, é óbvio, a cada 10 anos, a gente está chutando alto. A cada 5 anos já muda. 5 anos atrás não tinha ChatGPT. Uhum. A cada 10 anos a tecnologia mudou muito. Há 10 anos atrás o WhatsApp estreou. A gente se comunicava ou ligando, ou SMS, ou Messenger, MSN, alguma coisa assim. E agora cada vez o tempo fica menor entre as Cada vez o gap é menor, com certeza. E esse gap é que as pessoas não querem enxergar. Elas enxergam, elas querem ver a longo prazo. Elas pensam nisso, curto prazo, por que se eu vou aderir a isso, se daqui a pouco eu vou ter que aderir a uma coisa nova? Uhum. Pô, mas aí esse gap de você aderir a essa primeira parte aqui, ó, te deixa fora de quando chegar o segundo contraponto ali, aí você perdeu o bonde, o trem passou, já era. O mercado é dinâmico. Se a empresa não fica dinâmica, a gente não consegue acompanhar, né? Sim. O mercado hoje clama por dados, né? Por transparência. A gente entende, existe uma visão generalizada de que só as grandes empresas precisam se preocupar com isso, mas a gente vê que cada vez mais toda e qualquer empresa que resolver entrar aí no mercado precisa se preocupar com isso, porque os consumidores querem saber onde a empresa está comprando a matéria-prima dela, de que forma ela está produzindo aquilo. Se os colaboradores têm um ambiente de trabalho decente, justo, se as relações com os fornecedores são transparentes e também, né, sempre baseadas em ética, e da mesma forma os investidores olham isso nas empresas também. Por isso que a gente precisa dos dados, né? Para poder mostrar, para poder, primeiro, ter um mapeamento disso, poder acompanhar, e segundo, poder realmente, tá aqui. É isso que a gente faz hoje, né? Sim, e o Big Data, como é falado, essa gerência de dados grandes assim, ela começou muito, vamos supor assim, uns 5, 10 anos, ela começou como uma carreira promissora na área de tecnologia. Tanto que as empresas ficavam com receio de trabalhar com isso, porque antigamente só tinha... Antigamente, a gente tá falando de 5, 10 anos atrás. Eu vou falar antigamente, né? Porque naquela época, se tinha conhecimento disso e acesso a isso somente através de grandes empresas que faziam esse trabalho para você. Então, se eu fosse uma empresa pequena ou média, eu não conseguiria contratar uma empresa dessa para fazer análise, porque era muito custoso, é muito caro. Tanto de matéria-prima quanto de pessoa. Pessoas também podem ser uma matéria-prima, né? Mas vamos dizer de tipo, a colheita dessa informação e o uso dela por pessoas qualificadas era muito alto. O custo dela era muito alto. E aí isso se tornava muito caro. Hoje em dia já existem profissionais próprios só para trabalhar em uma empresa específica. Então, para a empresa fica muito mais acessível trabalhar com uma pessoa ou 2 pessoas, uma equipe pequena para coletar dados, que é extremamente importante, do que era antigamente, que se tinha que contratar uma empresa com um contrato longo, grande, o que às vezes não verbalizava isso para ela. Então hoje está muito mais acessível, mas assim, é fruto do que iniciou-se assim. Depois que a gente pegou esse mapeamento, isso funciona, começou a vir mais aderência ao mercado. Começando a vir mais aderência ao mercado, você vê que, isso tem futuro. Começa a vir mais gente para trabalhar nessa área. Então agora a gente tem mais mão de obra disponível. A gente não precisa mais trabalhar com grandes companhias. A gente pode trabalhar com pequeno e depois crescer. Então, eu acho que novamente a tecnologia, gradualmente, ela começa difícil, a gente tem aquele receio, mas depois ela vai te conquistando. Ela vai se tornando mais acessível, talvez? Sim, nem sempre, mas sim. Tem algumas tecnologias assim, tipo, como é que eu vou explanar isso? Existem situações onde não se torna mais acessível, porque como a tecnologia ela vem crescendo constantemente, evoluindo constantemente, às vezes aquela informação anterior que era barata, se tornaria barata, já que é passada, já não serve mais. A gente precisa de uma informação nova. Então nem sempre ela vai ser barata. Por exemplo, assim,
A gente está falando de, se for falar de hardware físico, de material, um computador há 10 anos atrás poderia custar 6, 8 mil reais, certo? Hoje esse computador custaria R$1.000, mas não te serviria para nada. Entendeu? O custo disso continua. Só que o benefício que ela te traz, que ela te trouxe nesses 10 anos, pagou esses 8 mil reais nesses 10 anos, frouxo. Entendeu? Às vezes a tecnologia a gente vê como, como eu falo, um custo, mas é um investimento. É um custo no momento, mas é um investimento, às vezes até em curto prazo, mas geralmente é em médio e longo prazo, e o benefício disso é enorme, porque você não ganha só em material no peso específico, mas você ganha em conhecimento, você ganha em funcionários que puderam trabalhar mais rápido, funcionários que puderam ter seus tempos livres podendo ser usados de outra forma, entendeu? E aí eu puxo um gancho disso que tu trouxe, e uma coisa que a gente fala muito no Seu Impacto aqui nos nossos episódios no podcast, que é sobre ter uma gestão estratégica da sua empresa, né? Negócios sustentáveis são negócios estratégicos, que conseguem fazer as escolhas certas nos momentos ideais de acordo com a sua jornada de empresa. E quando eu estava falando, é um custo, mas na verdade é um investimento, né? Como a gente conversou. É importante a gente entender que existem investimentos que são necessários para o crescimento e para o escalonamento, como tu falou, né? Para usar essa tecnologia a nosso favor. E quando a gente está falando sobre responsabilidade social e talvez até ambiental também, de que forma essa tecnologia pode vir a agregar de forma estratégica? A gente fala muito sobre isso, de que responsabilidade social também é um posicionamento estratégico da empresa, porque ela está se posicionando. Como a Amanda comentou, cada vez mais o consumidor se sente um investidor daquilo que ele está comprando, porque ele está botando o dinheiro dele num produto ou num serviço e ele quer que minimamente aquilo condiza com os propósitos de vida dele, né? Então, quero saber se o produto que eu tô comprando, ele não é testado em animais, se ele é vegano, enfim, vários outros pontos aí importantes que o consumidor vem buscado cada vez mais. E aí, de que forma essa tecnologia, às vezes, pode ser aquele gancho, aquele pontapé inicial que a empresa está precisando para transformar a empresa dela mais sustentável, ambiental e socialmente, né? Existe muito essa possibilidade. Sim, e trabalhando nessa área, a questão de análise de dados é importantíssima. Análise de dados, as pessoas ainda não veem como análise de dados só para relatórios. Na verdade, elas veem assim como, tipo, é uma forma gerencial. A gente está trabalhando com dados. Beleza, me dá um relatório amanhã. Só preciso de um relatório disso. Quando, na verdade, a gente pode unir a tecnologia com a inteligência artificial para reconhecimento de dados já coletados e de dados atuais. E a gente pode botar no âmbito ambiental, por exemplo. O que tem de informação que é amplamente hoje trabalhada dentro ou utilizando inteligência artificial, as pessoas não têm noção. E a gente está falando de ambiente, a gente está falando de clima, a gente está falando de uma projeção para uma lavoura daqui a 6 meses, o que hoje já é possível. Como assim tu vai projetar, vai saber se vai chover? Não, gente, não funciona assim. A gente trabalha com modelos de dados que vem há anos estudando como a cada ano vem mudando o clima. Entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, aquecimento global, não vou me preocupar com isso. Gente, não é um cara que chegou pra ti e falou, tá aquecendo o globo, entendeu? Tá, sabe? Esse ano tá um grau mais que... Não, são análises e modelos de dados com inteligência artificial que vem trabalhando há anos, que vão trabalhando com mas antigamente não tinha inteligência artificial. Gente, tinha dados. A gente alimentou toda essa inteligência artificial. Então, aí você pensa assim, se eles conseguem fazer isso com um clima, tu acha que eles já não fizeram isso com empresa? Ou com possíveis produtos para lançar no mercado? Ou qual o impacto de uma ação social dentro de uma comunidade, dentro de uma região grande? Entendeu? Eu acho que a análise de dados ainda é a força motriz que o pessoal ainda não descobriu. O pessoal que usa ela sabe do potencial, mas o pessoal que precisa dela ou não sabe que precisa dela não tem noção do que está acontecendo, do que pode acontecer. Então, essa questão de tipo, vamos supor, por exemplo, que uma empresa, ela não sabe, sei lá, vamos pegar uma empresa de plástico qualquer, ela não sabe que um processo específico de uma máquina específica tem um dano ambiental ou um dano social, vamos supor um colaborador dela, que ela não percebe, nem o colaborador percebe e nem o ambiente ao redor está demonstrando. Mas que daqui uns 5, 10 anos isso pode se demonstrar um perigo. A mineração já passou por isso. Quantos mineradores foram indenizados por trabalho que não tinham um estudo suficiente? Por quê? Era uma empresa que era só botar gente para trabalhar na mão de obra, trazer o resultado e pronto. Não precisava de uma análise de impacto.
E isso a gente só consegue com o BI, com análise de dados e com análise de dados inteligentes dentro da empresa. E as pessoas, às vezes, só falta, às vezes, o interesse dela de buscar um pouquinho do... Ok, eu vou sentar aqui por 10 minutos, eu vou dar atenção para esse artigo, o que ele poderia abrir minha mente. Se a pessoa fizer isso com um artigo específico e inteligente sobre isso, não estou falando nem inteligência artificial, estou falando um artigo inteligente, né? Não estou falando de qualquer sitezinho. Se ela fizer isso por 10 minutos, eu tenho certeza que ela vai levantar da cadeira, ela vai tomar uma água ou um café e vai pensar, cara, eu acho que eu posso mudar alguma coisa. Se a pessoa tiver um estalo de que ela pode mudar uma coisinha, ela abre brecha para ela poder mudar outras coisas. Nossa, é muito incrível a gente refletir sobre isso. E tu comentou ali dos relatórios, que quando a gente fala do ESG é algo muito presente, né? Hoje a transparência está baseada em relatórios. A gente coleta dados porque a gente tem que colocar em relatórios para apresentar para os nossos investidores, para cumprir certos parâmetros, mas o que a nossa conversa tem mostrado aqui é que justamente esses dados devem ser coletados e analisados de uma forma inteligente justamente para trazer um retorno financeiro para a empresa, né? Que a gente sabe que é sempre a grande objeção. Mas é só um investimento, isso não retorna para mim. É só um custo, né? Exato. Não é e muito pelo contrário, porque a partir do momento que tu consegue prever, ter ali uma projeção dos impactos que tu tá causando e às vezes até de como, reduzindo esses impactos, tu consegue ter uma produção melhor, né? Consegue trazer um retorno maior, isso volta financeiramente para a empresa, né? Então, acho que isso é o mais incrível dos dados. E eu vou dar um exemplo para chegar no ponto social ali, da empresa corporativa em si. Na área de vendas, hoje em dia, a inteligência artificial é muito usada em chatbots. E análise de chatbots. Então, quando inicia uma conversa de vendas por chatbot, o chatbot já está coletando dados da pessoa. Através dali, ela já consegue fazer uma análise do perfil da pessoa. Mas não estou falando de perfil, se ela é compradora, gastadora. Não. É a análise do humor dela, de como ela está se comunicando com a inteligência. Olha só. A maioria não sabe disso, tá? Até quem trabalha com vendas não sabe. Mas quem trabalha com a tecnologia, que está implementando isso, já entende o negócio. Aí quando esse chatbot passa para um atendente dentro da empresa, o atendente já sabe como é que está, entre aspas, o humor da pessoa, da forma como a pessoa está se comunicando. E aí vai trocando as mensagens, vão adaptando o que precisa para a venda. E antes de fechar, o próprio vendedor ele já tem análise comportamental básica, mas intuita, com base nas respostas da pessoa. Agora tu vai me dizer que isso não é um investimento inteligente. Entendeu? E aí, a pessoa, então a tecnologia está invadindo minha privacidade. Não, a tecnologia está fazendo o que um ser humano treinado faria. Exatamente. Desculpa. Mas se você pegar alguém que é análise comportamental, sentar aqui do lado, a pessoa vai saber me definir conforme eu estou falando. Se eu estou falando mais rápido, estou tentando ser mais agressivo, estou tentando me impor, ou estou usando certos tipos de palavras quando eu deveria estar usando outras, ela está fazendo uma análise comportamental. Isso o robô está fazendo isso pra gente. Por quê? Porque a gente não está na frente da pessoa, não estou dialogando contigo, não estou vendendo para ti. Eu estou vendendo por uma tela. E isso torna o atendimento muito mais humanizado, né? O que as pessoas acham que é o contrário, porque é um chatbot, é um robô que tá falando comigo, que era uma pessoa, mas às vezes isso traz uma humanização que muitas vezes um atendimento não conseguiria, porque às vezes tu ia mandar uma mensagem e não ia conseguir ser atendido na hora, porque não ia ter quantidade de pessoas no saque ali condizente com a quantidade de demanda, e aí quando te atendem já sabem como tá o teu humor, então vão te dar do jeito que você precisa. E fora que o triplex, a ideia que alugou um triplex aqui na minha cabeça foi, por exemplo, porque se o chat já consegue entender qual que é o humor da pessoa, ele já provavelmente também consegue direcionar pro melhor atendente, o atendente mais especializado para atender aquela pessoa, porque se essa pessoa cai num atendente aleatório ou um pouco menos experiente, a chance daquilo gerar uma reclamação ou não virar uma venda é muito grande. Agora, se aquela pessoa cai numa pessoa, né, num atendente que tá... Vamos supor, num atendente que tem a lábia, converte a venda em 70%, entendeu? Exato. Nossa, eu achei incrível. E aí, trazendo, eu só queria botar mais um background, porque assim, como você falou de relatórios, você pensa onde você pode... eu tô falando de análise de dados atuais e de dados anteriores. Aí tu imagina quando a empresa pega esse relatório, essa análise, explana para a comunidade, tu pensa nessa análise de como a comunidade está recebendo isso. Para você poder direcionar. Porque não é só você pegar os dados, tomar uma decisão e jogar para a comunidade. Não é assim que funciona. E aí você segue daqui os próximos 5 anos executando a mesma ação. Não, é você jogar os dados, tanto que tem empresas que fazem envio de dados a pequenas massas,
para entender o nível de estresse que isso vai causar, para poder assim expandir. O Facebook faz isso e a gente não percebe. O Facebook bota uma funcionalidade em um determinado lugar que só alguns usuários vão saber. E ele selecionou os usuários, sejam eles mais ativos, sejam eles mais idosos, sejam eles mais novos, justamente porque eu vou botar isso aqui, ó, e vou só observar a aderência disso. E eles têm análise de tudo, de onde tu clica, onde você está passando o mouse, isso é super normal, bem comum. E aí tu pensa, uma empresa que tem toda essa análise e ela quer trabalhar a comunidade, ela pega esses dados, ela joga para uma pequena massa, joga para a rua dela, a inteligência começa a varrer essas informações que estão sendo retornadas e dizer, a sua ideia está funcionando. E com isso você vai ter um impacto ambiental nisso, um impacto social nisso, um impacto lucrativo naquilo, entendeu? Você vai poder reduzir isso e aumentar aquela operação, se você quiser. Isso tudo por inteligência artificial. Então, as pessoas às vezes acham que é só coletar dados e enviar relatórios. Não. O relatório, ele tem que ser a primeira frente para tu analisar o que está dando certo e o que está dando errado. É o ponto de partida, não o ponto de chegada. Exato, e as pessoas acham, não, na verdade eu acho que é o ponto final para muito gerente. Ele o acha relatório que é aquilo ali, é o auge, né? Eu tenho dados para montar um relatório com alguma análise minha ali por trás, e é isso aí. E esse é o ponto final. E aí vai engavetar o relatório e não vai usar para nada. É o fator o relatório de final de mês. Aí virou o mês, resetou. Agora eu quero relatório só no outro final do mês. Que isso vai te ajudar. O que foi feito a partir daqui? Só pensar, vendeu tanto não sei o que lá, lucrou não sei o que lá, a tinturaria tá funcionando. Legal. A gente tá com muito gasto de tinturaria. Vamos reduzir custo. Será que realmente precisa reduzir o custo da tinturaria? Ou talvez você tenha que readequar algum processo lá dentro? Entendeu? É esse negócio. O relatório, ele não está sendo usado para você guiar a sua direção para onde você quer chegar. Aí a gente entra em outro ponto. Né? Qual é o teu propósito na empresa? Que uma coisa é muito bonito você abrir empresa, botar missão, visão, valores. Botar os quadrinhos na parede, né? Metas, objetivos. Isso é tão bonitinho. Eu não conheço uma empresa que faz isso. Agora, se a gente pega um gestor, não estou nem falando de o gestor, ele tem a sua projeção. Eu quero ser o melhor gestor. Legal. Essa é a tua projeção? Esse é o teu, né? Tua missão aqui dentro? É isso? Beleza. Como é que tu vai executar isso? Tá lá no meu plano. Beleza, vou fazer isso. Legal. Legal. Agora o que tu tá fazendo? Não, eu tô com isso aqui para executar. Legal. E depois? O que tu vai fazer quando tu alcançar isso? O que tu vai ser valioso para mim se tu só alcançar isso para ti? Eu não tô nem falando de um funcionário dentro da empresa. Eu tô falando de um presidente, por exemplo. Se ele alcançar aquilo, e aí? Cadê a visão dele para os colaboradores? Cadê a visão dele da alta gerência? Só tem que entregar esse relatório. Para a sustentabilidade da empresa, para a perpetuidade da empresa. Né? Exato. Aí tu fica estagnado e aí tu vê a tua empresa morrendo aos poucos. Mas ela tá dando lucros. E aí vem aquele dado que você trouxe desse artigo que você leu, né? Que realmente, às vezes, as empresas estão com essa visibilidade, que a gente tá aqui falando que, eu quero chegar aqui, tá aí depois. E aí, o que a gente vai fazer com esse relatório? Eu quero conseguir o selo fulano de tal. Tá aí, o que você faz com o selo depois? Tipo, é só pra botar num quadro? A gente fala muito sobre isso. O propósito é pra além de você ter os quadrinhos lá de missão, visão e valor na empresa. Sim. De que forma você coloca aquilo e a partir daquele momento você vê o longo prazo. A gente sempre fala que o planejamento, ele é algo mutante. Ele vai crescendo e evoluindo ao longo que a empresa cresce. E às vezes a gente coloca um prazo lá pra daqui, 5 anos... E a gente não pensa os 5 depois daqueles 5. Sim. Ou os 10 depois daqueles 10. E aí a gente só faz aquilo, tá, e agora? É que o propósito, ele é diferente do objetivo e da meta, né? Esses tempos eu li um livro e ele falava que o nosso propósito, ele é aquele fio que ele vai seguir com a gente pra vida inteira. Porque é justamente... ele não é um ponto de chegada. Exato, não é um objetivo. Eu quero chegar aqui. Ele nos guia. Se meu propósito é esse, eu vou sempre ter como melhor. Por mais que eu esteja no caminho, eu sempre tenho como dar um passo a mais. E eu acho que as empresas têm que ter isso, né? Exatamente. Tem. E eu acho que eu não quero polemizar, eu só quero dar um exemplo, mas também não estou guiando ninguém a fazer nada. Mas a gente pode, combinando esse artigo que eu tinha lido da empresa, junto com... A gente está falando sobre empresas que podem morrer ou que vão morrer e não sabem ainda, porque estão dando lucro e está ótimo, é a questão da pessoa que quer ter filhos. Entendeu? O teu legado é tipo, eu não quero ter filhos. Beleza. Mas assim, tu tá levando vamos supor, tu tá levando o teu cônjuge junto. Se o teu cônjuge estiver alinhado com isso, a empresa tu sabe que vai guiar para isso. Se tu tem a tua direção alinhada com isso, beleza. Não tem problema não ter filhos, não tem problema longevidade. Tem a questão tipo, eu só quero depois passar isso para frente. Tá tudo certo.
Se quer uma longevidade, pô, tu tem que trabalhar, tem que buscar um parceiro que vai trabalhar em conjunto contigo, para ter filhos contigo, para poder guiar a família. Isso eu tô dando um exemplo bem grotesco, tá? Não é para polemizar. Mas é o trabalho em conjunto. Tipo, tu tem que ter o teu propósito, mas também tem que escolher as pessoas certas. E como tu vai fazer isso? Através de tecnologia. E tecnologia é inovação. Então, tipo, é uma linha muito tênue, mas é a questão de deixar claro pro teu funcionário que pode prosperar. Não é só, tá legal, tu precisa só de emprego? Pô, beleza, vem cá, trabalha aqui. E aí a gente entra naquele ponto de que se eu tô lá só pra trabalhar, qualquer diferença de salário ou de benefício muda, né? Por exemplo, se eu tô ganhando... A gente já falou isso aqui em alguns episódios. Se eu tenho R$100 a mais em outra empresa, talvez eu vou pra outra empresa, porque é só R$100. Agora, se eu tô aqui, eu entendo que eu tenho crescimento, tenho planejamento, tô aqui alinhado com o meu propósito, é uma outra visão. Uma coisa que a gente tava falando, eu e a Amanda também vindo pra cá hoje, era como o propósito é alinhado com conexões. E é basicamente isso que você falou, né? O propósito, ele não tá só na empresa, ele tá na tua vida como um todo. Então, na forma como você encontra o seu parceiro ou parceira, na forma como você se dedica ao seu trabalho. Pra você fazer o seu propósito acontecer, você precisa das conexões certas. Sim, os líderes certos pra te guiar junto. Sim, exatamente. E aí, uma empresa que é solidificada e que ela pretende continuar dessa forma, perpetuando de forma sustentável e saudável, ela precisa ter lideranças que entendam isso, que estejam alinhadas com o propósito da empresa, para que isso reverbere dentro do seu quadro de colaboradores, para a liderança incentivar o colaborador para um dia aquele colaborador ser uma nova liderança, porque a intenção é sempre ampliar, crescer, né? E puxando essa questão de colaboradores, como a tecnologia pode colaborar nesse sentido também e como isso é responsabilidade social, porque a partir do momento que tu tem um sistema ali ou um processo de recrutamento bem definido, com testes, que tu sabe qual que é o propósito, que a pessoa já vai entrar na tua empresa alinhado, que tu tem um processo também de onboarding, que o pessoal fala, né, que é a integração, que o pessoal se ambienta, sabe o que está acontecendo, e principalmente também ter ali dados novamente para acompanhar o desempenho dos teus funcionários, porque a gente já teve alguns episódios aqui falando de educação financeira que a gente comentou, às vezes um mau desempenho do funcionário, ele tá atrelado a alguma questão totalmente pessoal, que a empresa, às vezes com investimento mínimo, pode investir, pode atuar, e aquilo vai melhorar a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Então, e hoje, né, a gente tem muita tecnologia em todas essas etapas do processo para ajudar as empresas a enxergar, identificar e, consequentemente, conseguir atuar em cima disso, né? Precisa trazer a tecnologia e utilizá-la de uma forma inteligente, né? Sim, e também a gente está falando somente, pelo menos até agora, no impacto de levar a tecnologia para dentro da empresa. Mas a gente também precisa compreender que nem sempre o colaborador em si ele está aberto a receber essa tecnologia. Então, assim, não é uma questão só da alta gerência, é também da mão de obra, do chão de fábrica, do primeiro operacional, da primeira etapa, é lá de baixo, os processos serem entendidos por todos. Então não basta o presidente, o diretor-geral, o CEO, o CFO, o CTO, não importa, o cara chegar com uma solução milagrosa que usa inteligência artificial para fazer a melhor coisa, aí chega na hora de apresentar todos os colaboradores, pô, isso a gente faz todo dia, ou isso não funciona pra gente, porque o nosso processo é diferente. Mas aí Entendeu? que tá a importância de ter um propósito na empresa, ter uma cultura solidificada, porque quando uma pessoa seja contratada pela empresa, independente do cargo, independente do nível, ela tenha esse sentimento de que a gente está em constante evolução, a gente quer aprender, a gente quer melhorar. Então, né, se o corpo todo ali tá alinhado, quando vir algo nesse sentido da alta liderança, não vai ter esse choque, né? Então, Sim. E o caminho inverso também, porque muitas vezes a liderança precisa escutar quem tá lá no dia a dia para saber qual a melhor tecnologia, porque às vezes ele tá comprando uma tecnologia que realmente é boa, mas a deficiência que precisava ser suprida por uma tecnologia era outra, né? Então, o quão importante dentro dessa cultura da empresa ter esse alinhamento e essa escuta, né, de todos os lados. Acho que o maior fator para isso é comunicação. É o que mais falta, né? A gente pode falar de inovação à vontade, pode ter alguém que queira de inovação, tecnologia, alguém muito bom de RH para contratar as melhores pessoas, mas e se não houver comunicação dentro da empresa, tudo morre, inclusive a tecnologia. Então, se a pessoa não entende, se o diretor não entende o processo do colaborador dele, do líder, do gestor, do operacional, se não entender esse processo, o principal lá pode fazer o que ele quiser, pode contratar as melhores ferramentas, mas ele não ouviu quem ele precisa ouvir. E trabalhar o social dentro de uma empresa é essencial. E assim, eu posso dizer tranquilamente, eu conheço poucas empresas que trabalham social. Que elas podem ter o símbolo lá de melhor empresa do mundo, mas não adianta em nada. Porque não tem comunicação. Às vezes ela não é ouvida. E eu não estou falando de ouvir, eu preciso de um computador novo.
Entendeu? Não é isso. Meu computador está muito ruim para trabalhar, não consigo. Eu preciso daquele software para... Não é só isso. É tudo. É o âmbito inteiro, entendeu? É o meu processo que eu estou executando durante o dia e analisar tanto, né, alto escalão quanto baixo escalão, o que pode ser melhorado e conversarem. Isso não acontece. A cultura, né? Mas aí a gente entra naquele delicado assunto da cultura organização que, graças a Deus, morreu. Eu espero. Porque isso se criou um vício das pessoas, principalmente das empresas, não é nem das pessoas. É das empresas acharem que estão vendendo a cultura organizacional para contratar os talentos. Entendeu? Isso aí, para mim, foi o maior tiro no pé e que, assim, querendo ou não, uma cultura organizacional não vende, não compra um talento, não mantém um talento e não vende um produto. Cultura organizacional não vende. O que mantém e retém um talento é uma boa responsabilidade social da empresa, pode ter certeza, porque o talento ele está lá para dar o melhor dele. Ele não está nem aí com cultura. Ele quer saber se a empresa é boa, se a empresa não fornece nada ruim, se ela não tem impacto ambiental, se amanhã ou depois ela vai ver no jornal e estão falando bem da empresa. Entendeu? O que ela faz para a comunidade do talento? O talento, ele está lá para trabalhar. Ele não está para criar uma mesa de ping-pong lá dentro. As pessoas não sabem. Elas acham que, porque o cara é bom naquilo lá, ele vai, minha mesa de ping-pong, vou botar um escorregador aqui, entendeu? Vou dar um salário um pouco acima da média, vou dar um monte de benefício, porque como eu adoro as palestras do Valdez Ludwig, porque o brasileiro gosta de benefício. Porque tem ticket de alimentação, porque tem ticket de não sei o que lá. Tipo, gente, paguem seus funcionários pelo que eles valem. Se eu só pago pelo que eu valho, eu não vou fazer só o meu trabalho pelo que eu valho. Eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer com gosto e vou fazer mais porque eu quero mostrar meu serviço. Entendeu? E assim, eu não estou nem um pouco preocupado se a empresa tem qualquer benefíciozinho. Gente, eu quero saber, eu trabalho numa empresa. Quando eu trabalhei no Estadão, por exemplo, eu amava. Por quê? Porque eu sabia que ele era um jornal que ele não ia contra as más notícias. Ele trabalhava contra o fake news, trabalhava com jornalismo sério. Era isso que me motivava. É diferente de você pega um jornal X ali que só faz... Ele é direcionado para um candidato, por exemplo, ou para uma instituição, ou para uma área em si. Como é que eu vou ter credibilidade como funcionário? Entendeu? Não tenho. Então acho que eu vou ter coragem de falar, eu trabalho naquela empresa X lá. A empresa X saiu no noticiário semana passada que estava poluindo, que não tem uma coleta de lixo respeitável, que não sabe se comunicar com os funcionários. Só porque é uma empresa grande, eu estou trabalhando lá. Isso não existe mais. Eu acho que o que se confunde muitas vezes é que muitas empresas acham que ter uma cultura organizacional vinculada ao seu propósito é botar o escorregador, né? Isso. Só que às vezes o cara o quadrinho na parede. Só que e enquanto tem o escorregador e a mesa de sinuca, o cara não tá recebendo o valor que ele vale no mercado. Isso, eu não quis dizer que a cultura organizacional, ela não é certa. Eu acho assim, ela é extrema... Ela precisa ser usada do jeito certo, Ela precisa ser usada do jeito certo. É porque ela foi banalizada, na verdade. É isso que você falou, assim, às vezes as pessoas acham que ter uma cultura é dizer que eu sou XYZ e, na verdade, não é nada disso. É que nem você comprar uma bala e mascar que nem um chicletes. Você vai quebrar ela e vai se desfazer. É que eu acho que teve uma onda das empresas com essa questão da cultura que foi assim, tá na moda, vamos fazer uma cultura, apresentar que essa é a nossa cultura e enfiar de goela abaixo em todo mundo que já tá ali. E, na verdade, não, a cultura ela já tá dentro da empresa. Já existe. Então, o grande desafio dos gestores é identificar essa cultura e com passos muito cuidadosos, muito lentos, realmente olhando para as pessoas que estão ali, entender o que dessa cultura é ponto forte, o que é ponto fraco e a ser trabalhado, mas principalmente aquilo tem que acontecer no dia a dia. Não é uma coisa que tem que estar na parede, que tem que estar num site, mas não ser praticado, né? A gente já falou sobre cultura empresarial em outros episódios e a gente sempre defende muito isso. A cultura, a Vivi sempre fala, a cultura é aquilo que os funcionários fazem quando o dono não tá por perto, né? O gerente não tá por perto. E é isso realmente, não adianta ter um selo se
dentro de casa a realidade é outra. Até pra depois não fazer um investimento numa possível tecnologia e ser um dinheiro jogado fora e depois culpar a tecnologia ainda, né? Claro, Dizer assim, exato. não, eu já trouxe aqui várias tecnologias pra melhorar o engajamento do meu time e nada funcionou. Pô, tentei melhorar os processos aqui, E mas... nada funcionou. Aí a culpa é de quem, né? Fica aquela batata quente. Ah, não, é do funcionário. E no fim, a culpa é da gestão como um todo. Sim, é chegar numa obra, trazer uma retroescavadeira, não tem ninguém pra comandar a retroescavadeira. Pô, mas eu botei a retroescavadeira lá. Aí eu tô sendo demitido porque ninguém tá... E às vezes precisava de um batistaca, nem era mais o que precisava, entendeu? Então, a questão, a gente meu Deus, gourmetizou, vamos dizer assim. A gente gourmetizou a cultura ali, na questão, tipo, a gente permite trabalhar de bermuda e chinelo. Gente, isso não é, Isso isso não é uma cultura. Cultura organizacional é como você lida com os seus funcionários e com ao redor. Como você lida. Como é que a empresa lida com o funcionário a partir do momento em que ela sai da empresa? Entendeu? Então, o próprio processo de desligamento, né? Como que é esse Tudo. cuidado? Sim, exato. E envolve várias etapas. A gente está falando de contratação, demissão, a gente está falando de dentro da empresa, como é que a empresa trata quando a pessoa está no seu dia de folga, como é que ela está dentro de casa, mas não ela está invadindo. Não, ela está sabendo respeitar. E o que ela faz para como essa pessoa pode ajudar ao ambiente. Eu não estou falando da empresa só, mas o ambiente ao redor. Porque quando você tem uma empresa aqui, você tem todo um ambiente, um ecossistema ao redor. O que é essa pessoa? Ela está sendo instruída para trabalhar junto ao redor? Entendeu? Porque fica fácil, a pessoa vai lá e, sei lá, ela ajuda no poluente do rio, por exemplo. Mas na cultura organizacional é bonito. Entendeu? Então, tem muita coisa que tem que ser revista e tem muita coisa que tem que parar de ter esse glamour excessivo. E começar a olhar com os olhos para ao redor, o social em si. Que isso é o mais importante. E é ali que mora uma grande potência que precisa ser lapidada, né? Eu acho que a gente fala isso algumas vezes também, o quanto a responsabilidade social precisa ser olhada como uma vertente que dali vai ser impulsionado muitas outras possibilidades para uma empresa. Porque, querendo ou não, uma empresa é feita de pessoas. Tem muita tecnologia envolvida, mas que a gente falou, a gente precisa de pessoas lá para conduzir essa tecnologia da melhor forma. Então, por mais que a gente tá no episódio aqui falando sobre tecnologia, a gente sempre volta para o mesmo lugar, né? O quão importante a gente lidar com pessoas, com uma comunicação que faça sentido, para que a tecnologia ela venha e ela seja aquele aporte necessário para concretizar as coisas, né? Para fazer aquele up final que a gente precisa para a empresa funcionar. Muito se ficou iludido por causa a tecnologia vai substituir, a tecnologia vai fazer por você, a tecnologia vai tornar tudo fácil. Mas não é bem assim, não é assim que funciona. A tecnologia, como você falou, ela vem como um suporte, um aporte para a operação que você vai realizar. Que tipo de operação você vai realizar? É onde você tem que partir para escolher que tipo de tecnologia você vai utilizar. Eu preciso de inteligência artificial hoje em dia? Talvez não precise. Mas daqui de 5 anos, com certeza você vai precisar. Entendeu? E o que a gente tem hoje é só uma sementinha já plantada, nascida, o brotinho, do que a gente vai ver daqui 5 anos. Não estou falando nem de 10, 20 anos. Estou falando aqui 5 anos. Há 5 anos a gente não tinha ChatGPT. E quem sabe nem seja assim, talvez seja menos, seja 2, 3 anos, né? Porque tá tudo tão rápido. Sim, e os modelos de inteligência artificial hoje em dia estão cada vez mais fortes. Isso, claro, isso tem um custo para quem opera, mas isso tudo é escalonado. Tudo escalonado. E como você vai usar, aí entra o fator humano. O que eu tenho a melhor tecnologia do mundo aqui. Pô, beleza. Mas se não tiver ninguém sabendo usar... Exato. Se colocar o meu avô para saber utilizar ela, meu avô pode utilizar para ele da melhor forma possível. Para a empresa, vai ser zero uso. E de que forma é importante também trazer essa capacitação para as pessoas. Não é só aderir à tecnologia, mas sim trazer esse conhecimento da melhor forma de utilizar ela. Sim, é aquele negócio, como você comentou, tipo, não estou só trazendo a tecnologia para dentro da empresa. Agora a gente vai pegar tudo o que acontece, vamos entender os processos, vamos trazer as pessoas, vamos comunicar as pessoas e depois vamos nos comunicar com as pessoas. Vamos entender como é que funciona tudo, do baixo. Agora, beleza, pegamos a tecnologia e a inteligência, como a gente vai utilizar isso? Aí é capacitação para poder utilizar em todas as vertentes. Ou talvez numa vertente específica. Entendeu? Mas lembrando que quando você traz uma tecnologia, não estou falando só da tecnologia básica de usar um serviço em nuvem. Estou falando de uma tecnologia onde você vai agregar colaboradores junto, gerência junto, e a gente vai trabalhar junto com inovação. Tanto assim, a sustentabilidade, inovação e tecnologias, as pessoas não entendem, mas elas andam paralelo. Se você não tomar cuidado, a tecnologia ela vai engolindo a inovação. E a inovação pode engolir a sustentabilidade. E se você adicionar muita sustentabilidade, você pode engolir a inovação também. É uma pirâmide. Você tem que saber dosar. Se você montar a pirâmide certinha, todos os lados funcionam
perfeitamente para a tua empresa. Agora, se você só dá atenção para um lado, você esqueceu a sustentabilidade, mas a minha empresa é tecnológica. Beleza. Qual é o impacto ambiental e social que você está tendo na sua empresa? Como é que você está garantindo que a tua empresa vai permanecer no tempo, né? E que visão você quer passar para quem você fala da sua empresa? Entendeu? Sim. Você é daquela empresa? Que pena, né? Não quero Já vi empresas não fecharem negócios por causa de empresas que executavam ou apareceram na mídia por causa de certas coisas que aconteceram ambientalmente. Não quer vincular a marca, né? Ambiental, social, de várias formas, né? Sim, total. A gente não precisa só falar de governança. Sim. O social ali, o ambiental e o social são tão importantes quanto. E a gente falou muito sobre os benefícios da tecnologia, né? Aqui, pelo tema do nosso podcast, mais essa questão de responsabilidade social e dados para o ESG. Mas tem algum desafio que as empresas têm que se atentar? Alguma limitação em relação ao uso da tecnologia quando a gente fala essa questão de usá-la para responsabilidade social, para o ESG, né? Existe algum risco que as empresas têm que estar cientes né, no uso, na implementação de tecnologias para esse fim? Seria fácil falar que é o custo da tecnologia, mas o custo da tecnologia, quando bem empregada, não é custo, é investimento. Eu acho que o maior risco é o humano, o fator humano. Se você traz a melhor tecnologia que tem para trabalhar com o fator humano, você não identificou, você acha que a tecnologia ela vai vir só para melhorar a tua empresa, mas você não percebeu que tem gatilhos dentro da sua empresa que impedem essa empresa de progredir na inovação na tecnologia, eu acho que esse é o maior risco para uma empresa, porque ela está assumindo dois riscos. Ela está assumindo, vamos supor, um gerente, uma direção que não tem uma direção em si para a empresa, que ela está estagnada naquele modelo que ela não quer prosperar naquilo, para ela está ótimo. E você tem uma tecnologia empatada onde você poderia ter um benefício muito maior e você não consegue agregar isso dentro da empresa. Então, o maior risco é quando você adota uma tecnologia, é você conversar exatamente com o fator humano. A gente pode falar, a inteligência artificial faz... Gente, a inteligência artificial não faz nada sem ter um humano para encher ela de dados. Entendeu? Então, se você... Esse foi o maior risco da tecnologia quando começaram com a inteligência artificial. Se encher ela de problemas, de dados inúteis, ela só vai falar besteira. E qual o uso disso? Nenhum. Entendeu? E isso é o fator humano. O fator humano foi quem direcionou. Ela só é um agrupado de como se fosse uma Wikipedia, que ela pode te fornecer informações em tempo real e até soluções matemáticas, por exemplo. Mas assim, o fator humano é o maior risco quando você assume tecnologia dentro da sua empresa. É o fator humano. É isso que importa. E aí, como é que você vai gerir o seu fator humano? Cara, que loucura. Eu lembrei do nosso episódio sobre diversidade. A nossa convidada falou a mesma coisa, que o problema da diversidade era ter um ambiente hostil. Não era a situação em si, era como aquilo vai ser colocado no local e como as pessoas vão lidar. E é um caso muito similar agora que tu traz. Porque o problema não é a tecnologia, mas é como as pessoas vão utilizar essa tecnologia. E as pessoas veem a tecnologia como um vilão. Não é um vilão, vai tomar postos de trabalho, vai... E pelo contrário, meu Deus, ele vai abrir muitos outros caminhos, né? Quantas startups estão abrindo, quantas pessoas estão tendo possibilidade de entrar na área de tecnologia, quantos empregos estão formando graças à tecnologia, né? Sim, e as pessoas têm que parar de achar que isso é para grande empresa. Gente, isso aí precisa ser para qualquer empresa pequena, média ali, que deseja prosperar no mínimo, entendeu? Claro, com certeza. Nossa. Tô aqui na minha cabeça a mil. O papo foi incrível, a gente só tem a te agradecer, né, por estar aqui com a gente e trazer tanta informação valiosa e de poder fazer essa troca. Eu acho que quem tá nos escutando e nos vendo também tá com a cabeça assim, caraca, vários insights, várias coisas que nunca tinha pensado preparar dessa forma e que agora, a partir disso, eu consigo de forma intencional fazer diferente, né, então... Muito legal. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar todo esse conhecimento conosco. A gente agradece demais, assim. Espero que você tenha gostado também de trocar essas ideias com a gente e que cada vez mais a gente consiga trazer essa consciência para as pessoas do quão importante é estarmos alinhados com a tecnologia e fazer com que o nosso recurso humano, que as pessoas que estão conosco na empresa ou nas nossas convivências, consigam usar da melhor forma inteligente também essa tecnologia, para não só a tecnologia ser inteligente, mas nós também sermos na forma como a gente usa elas, né? Bom, acho que eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo, que não era vir aqui com respostas para trazer respostas e sim criar debates. Eu acho que isso espero que tenha sido atingido, tá? E novamente, muito obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês sempre, tá? E eu me ponho à disposição para qualquer coisa, sabe?
Ah, legal. Inclusive, esse é o objetivo do nosso podcast. A gente já começa com uma pergunta polêmica pra isso, pra gerir debates. Então, se você tá nos ouvindo aí, tem alguma opinião sobre tudo aquilo que a gente conversou, deixa aqui. A gente vai deixar as redes sociais do Will também à disposição pra vocês conectarem com ele. Ele também é blogueiro, queria dizer isso. Mas isso vocês descobrem quando vocês acompanharem influencer, ele. na verdade, falei errado. E a gente quer, inclusive, agradecer o nosso patrocinador, o Agita Soluções Digitais, que vai aparecer aqui pra nós. Ele que nos acolhe na casa dele, aqui no Agita Podcast. Então, a Agita Soluções é uma empresa que tem marketing, tráfego pago, produtora de vídeo, estratégias personalizadas e estúdio podcast. É esse estúdio que nós estamos aqui toda semana, às quartas-feiras, ao 12h12. Então, mais uma vez, deixa o seu like, comenta aqui o que achou do episódio, qual a sua opinião sobre o tema. Se inscreva no canal e siga acompanhando a gente. Temos episódios novos todas as quartas-feiras, às 12h12, com vozes de muito impacto pra vocês. Exatamente. E a gente se vê semana que vem. Tchau!